Olá a todas e todos. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos e aplicações básicas de geoprocessamento e de SIG, de sistemas de informações geográficas. Uma introdução a essa temática. O que é geoprocessamento? O geoprocessamento é um conjunto de técnicas e também de tecnologias associadas relacionadas à coleta de dados espaciais, de tratamento desses dados espaciais, de manipulação, de análise desses dados e de apresentação na forma de mapas, né, de informações espaciais voltadas para um objetivo específico, seja da cartografia sistemática, seja da cartografia temática. O geoprocessamento, ele também pode ser definido como uma tecnologia transdisciplinar, porque ela envolve diferentes ciências. A geografia é uma ciência acessória, mas as geociências, de maneira geral, a geodésia associada à informática, ela proporciona uma tecnologia, uma chamada de geomática, que permite que, através do processamento digital de dados espaciais, geográficos, se possa fazer análises também em diferentes ciências, não só na cartografia sistemática, temática, na geografia, também na biologia, também na oceanografia e na climatologia, uma série de disciplinas que onde há dados espaciais que podem ser coletados por estações meteorológicas, por exemplo, né? Por diferentes fontes de coleta de informações, podem ser organizados, podem ser tratados, podem ser colocados na forma de indicadores, de taxas, coeficientes, e eles podem ser analisados e podem ser representados em diferentes ciências. Por isso que é considerado também uma tecnologia transdisciplinar. Primeiro, porque ela usa de diferentes ciências para se fundamentar, principalmente a geodésia, as geociências em geral, mas a geodésia e a informática. Tanto que existe um campo chamado geomática. E também é considerado uma técnica e uma tecnologia transdisciplinar porque consegue produzir informação para diferentes outras ciências. Tá? Então, os SIGs, o geoprocessamento, que são elaborados em ambiente SIG hoje em dia, como a gente vai ver, eles integram também equipamentos diversos, né? Precisam de equipamentos para coletas de dados, precisam de equipamentos, computadores para integrar esses dados em bancos de dados, programas, né? Softwares no mundo da cartografia digital, que é o que eu estou apresentando para vocês. Os processos, os procedimentos, como que se faz uma análise espacial. Vou falar alguma coisa para vocês sobre isso hoje. Né? O que são as entidades, os atributos, né, as feições, né, o que significam os polígonos, as linhas, os pontos que estão no mapa, né, essas feições, os dados propriamente dito. Né? Então, envolve uma série de metodologias, de profissionais, não só profissionais que coletam os dados, que tratam os dados, que analisam os dados e que produzem mapas, mas também indivíduos, usuários, né? Como nós usamos um SIG, né? um geoprocessamento instantâneo de dados permitido por um SIG como o Google Maps, que eu vou falar também daqui um pouco para vocês. Então, esse tipo de tecnologia, de técnica, né? Porque o geoprocessamento de fato é uma técnica que congrega várias tecnologias. Antes se fazia geoprocessamento de forma analógica,
se cruzavam informações espaciais em mapas, mas em mapas de papel, às vezes de papel como um papel vegetal translúcido, que permitia que você copiasse uma informação de um mapa para o outro numa mesa de luz, por exemplo. Então, uma série de técnicas para se processar os dados espaciais. É isso que significa geoprocessamento. Geoprocessamento, em síntese, é a técnica de analisar, de processar dados espaciais. E a tecnologia de geoprocessamento é a do seu tempo. A tecnologia atual é a do geoprocessamento digital. Nós trabalhamos hoje com cartografia digital, com geoprocessamento digital. Não que não exista o trabalho analógico, ainda existe. Na escola é importante, né, para o aprendizado, nas aulas de geografia, mas a cartografia sistemática, a cartografia temática, acadêmica, né, e científica, ela se usa, lança a mão do ambiente SIG, o ambiente, no sistema de informação geográfica, para elaborar o geoprocessamento. Então, aqui mais algumas definições. O geoprocessamento, ele é um conjunto de técnicas, de tecnologias voltadas à coleta, ao tratamento de informações espaciais para um objetivo específico, como a gente viu. As atividades envolvendo o geoprocessamento são executadas por sistemas específicos, atualmente, né, por meio digital, mais comumente chamados de sistemas de informações, sistemas de informação geográfica, o SIG, esse sistema de geoprocessamento que se faz em ambiente SIG, ele é destinado, ele é aplicado ao processamento desses dados espaciais, desses dados referenciados geograficamente, espacialmente, como nós falamos, georreferenciados. Então, todo esse processo de geoprocessamento vai desde a coleta da informação, da coleta do dado espacial, não importa o tipo de dado, se é um meteorológico, se é altimétrico, se é da geografia humana, da geografia física, né, da cartografia sistemática ou da cartografia temática, até a geração, a produção de saídas na forma de mapas convencionais, mapas de papel, relatórios, arquivos digitais e outros, como a gente viu lá nas representações cartográficas. E eles também permitem prever, o geoprocessamento prevê que existam recursos computacionais para que se estoque, para que se gerencie e que para se manipule e analise esses dados. Então, o geoprocessamento, ele tem junto a ele um banco de dados, como vocês viram nos cartogramas. Os cartogramas é uma base cartográfica associada a uma base estatística. Essa é a ideia central, a linha central do geoprocessamento digital, do SIGs, né, do uso de SIGs. E o SIG, o que ele é? O SIG, ele é um sistema que processa dados gráficos e não gráficos, dados de desenho, né, como a estrutura vetorial ou como imagens, como vocês viram na aula passada, e também dados não gráficos, números, letras, alfanuméricos. E os SIGs, esse sistema, ele é aplicado à análise espacial, à relação entre as distribuições dos fenômenos, dos fatos, dos objetos. Então, aqui só para a gente ver algumas definições, né, diferentes aí, já antigas de SIG. O SIG, ele é moderno, mas ele já tem uma estrada aí desde que a digitalização começou a fazer parte mais importante da sociedade contemporânea, principalmente a partir dos anos 70, 80, né? Isso tudo se iniciou logo no pós-guerra, ganhou muito impulso no final dos anos 60, 70, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, mas se difundiu para o mundo, inclusive para o Brasil,
nas décadas seguintes, né? Então não é uma coisa muito recente, apesar de que, por ser uma tecnologia, está sempre em pleno desenvolvimento. Tá? Então o que é um SIG aí para o Aronoff? É um conjunto manual, veja, manual ou computacional de procedimentos utilizados para armazenar e manipular dados georreferenciados. O SIG faz o geoprocessamento. Como eu disse para vocês, um sistema de informações também pode ser analógico. Um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar os dados sobre o mundo real, esses representar cartograficamente. Um SIG é um sistema de suporte à decisão, isso é importante, porque isso inclui a cartografia. A cartografia ela é feita para servir como subsídio a políticas públicas, a tomada de decisões. Ele serve não só para ilustrar um estudo, ele é o próprio estudo. Então, por meio do geoprocessamento, do SIG, da cartografia, se consegue analisar uma situação, se analisar um fenômeno, e essa análise, que é possível de ser representada cartograficamente, ela serve de base, ela serve de subsídio para políticas públicas, para o planejamento ambiental, urbano, regional, os diferentes tipos. Então, o SIG, ele entra aqui na decisão do Cohen, né, na anterior do Borrow, como um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente num ambiente de respostas a problemas. Então, ele permite que se faça modelagens, como a questão climática, né? Como vai ser o clima, a previsão do tempo e também a previsão climática. E um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a consultas sobre entidades, né, feições espaciais do Smith. Veja que as definições elas se completam. Né? O que caracteriza um SIG? O que caracteriza um SIG é que tudo está integrado numa base única de dados espaciais, de informações espaciais, que são provenientes aí de outros mapas, que são provenientes de dados do censo, de outras pesquisas, que são provenientes de cadastros, que são provenientes de imagens de satélite, de fotografias aéreas, de dados de redes viárias, de redes hidrográficas, modelos numéricos de relevo são dados altimétricos, então são modelos digitais de elevação, são informações obtidas, por exemplo, através de radar, que permite que a gente conheça a altimetria dos lugares. Tudo isso pode integrar um SIG e essas informações elas estão todas na mesma base cartográfica, elas estão georreferenciadas e é possível de fazer uma série de manipulações, de análises com esses dados e produzir mapas. Então o SIG ele oferece mecanismos para combinar essas várias informações aí através de algoritmos, existem vários algoritmos para manipular e para analisar os dados, como eu posso calcular a distância de um rio, como eu posso fazer um buffer, né, para calcular a área de preservação permanente ao lado desse rio, todos esses tipos de informação, como eu posso identificar áreas muito inclinadas do relevo e separá-las como áreas de preservação também, num determinado morro, né, de uma determinada elevação. Então, todo esse tipo de coisas são possíveis de serem feitas por as ferramentas que existem no ambiente SIG, né? Sempre esses algoritmos que permitem fazer essas análises. O SIG faz parte tem uma disciplina específica no bacharelado em geografia e é uma especialização importante para os geógrafos, né? Então, os SIGs, se a gente puder resumir, os SIGs são aplicados para produzir mapas, eles são aplicados aí para analisar, dar suporte à análise dos fenômenos, como está acontecendo com a Covid, né? Para que lugar ela está indo mais ou menos, como que a doença está se distribuindo espacialmente e como se comporta essa distribuição, se há expansões virais, se há retrações virais num determinado território, tudo isso é um suporte à análise espacial de fenômenos de diferentes tipos,
não só da geografia da saúde. E o SIG também é um banco de dados geográficos, um banco de dados geoespaciais, um banco de dados georreferenciados. Então, por ser um banco de dados, ele armazena e permite a recuperação sempre que o analista for lá e quiser buscar essa informação, recupera essa informação espacial e produz um mapa ou produz uma tabela, né? Lembrem-se que tem várias formas de saídas, né, do geoprocessamento. Então aqui a gente tem os 5 componentes básicos do SIG. Então o SIG, ele não é o software. Então aí o software está em cima, o ArcGIS, que é um software que você tem que comprar a licença, né? Um software pago. O QGIS, que é um software livre, disponível na internet, são softwares usados em SIG, mas é muito comum a gente se referir ao software como SIG. Tá? É muito comum vocês ouvirem as pessoas se referirem ao software como SIG. Qual SIG você usa? Eu uso o ArcGIS, eu uso o QGIS. Mas, de fato, o SIG ele é esse sistema, esse conjunto de elementos interconectados que se propõem àquelas aplicações comentadas. Então, são os dados, como a gente vê à direita aí, de algum lugar esses dados vêm. Lembra, esses dados podem vir de coleta de estações, altimétricas, GPS, instrumentos diversos de coletas de dados, diferentes tipos de meteorológicas, de dados de vegetação, dados de uso da terra, dados de diferentes tipos que podem ser coletados de fontes secundárias, como nós fazemos no IBGE. Nós pegamos informações de população e integramos num SIG, calculamos as densidades demográficas das diferentes municípios, por exemplo. Tudo isso é feito porque nós obtemos os dados em algum lugar, que não precisa ser um dado primário, eu não preciso produzir um dado, eu, em geral, busco esse dado numa outra fonte de dados, como o IBGE. Isso vai para um software, né? Esse software está num hardware, então é necessário um hardware, um equipamento relativamente potente, cada vez menos, né? Na verdade, os equipamentos, os computadores estão cada vez mais potentes e também a possibilidade de rodar alguns programas, os programas estão mais leves e existem diferenças, não é o caso de falar sobre isso nessa aula, né? A diferença entre os softwares, sobre instabilidade, em desempenho, né? Mas isso também está muito relacionado à máquina, né? Ao hardware, ao conjunto, né? De computacional, e não só o computador, os plotters para imprimir, né? E esse tipo de coisa. As pessoas, como eu comentei, não só os técnicos, mas também os usuários, e existem métodos. Existem diferentes métodos aí que os algoritmos tentam replicar dentro dos softwares para que a gente possa fazer essas análises em ambiente SIG. Esse é um termo comum. Então, aqui mais algumas aplicações para o SIG, né? Para o uso da terra, para o meio ambiente, para o sistema viário, para as geotecnologias diferentes, como a geotécnica, utilidades, né? Para você instalar facilidades para as pessoas, localização de locais de alimentação, de alojamento, por exemplo, né? Facilidades para a ecologia, para estruturas diversas se usa o SIG. Mas a gente pode resumir um SIG, em 3 fundamentos, né? 3 fundamentos do SIG, as 3 partes principais do SIG. São o gerenciamento dos dados, de um banco de dados, associado a ferramentas de análise espacial e associado a capacidades gráficas, capacidades de desenho, um software, um programa que auxilia o desenho, um CAD, como um CAD, né? um Computer Aided Design, né? um programa de desenho assistido por computador. É isso que produzem os mapas. Tá? Então, esses 3 conjuntos de
funções são o que fundamenta o SIG. O gerenciamento de um banco de dados articulado, integrado a ferramentas de análise espacial, e é isso tudo associado a capacidades gráficas. O que é análise espacial? Análise espacial é aquilo que nós procuramos entender através do dado geográfico, do dado espacializado. Então, quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, qual é a população de determinada cidade, a gente está já fazendo uma análise espacial, né? Qual é a condição nessa análise, o que está contido ali. Então, ali naquele município está contida uma população, e todos os municípios ali, todas as cidades daquele mapa vão ter o seu banco de dados, elencado a sua população, e é possível fazer, inclusive, um mapa mostrando as diferenças populacionais das diferentes cidades. E aí você pode fazer uma comparação onde estão distribuídas as cidades mais populosas, as menos populosas. Isso tudo é uma análise espacial. Uma análise relacionada à localização, né? Onde estão as áreas com declividade acima de 20 metros, ou as áreas com declividade acima de 45 metros, que são caracterizadas por serem áreas de preservação permanente em morros. Então, isso é uma análise possível de se fazer no ambiente SIG. A tendência, o que mudou? O uso da terra. Então, o uso da terra, como era a terra usada, a terra, o solo de um determinado município na década de 70, 80, 90, como é usada agora, né? Era produtiva antes, era mais produtiva agora? Como que isso tudo é possível de se analisar espacialmente? O roteamento, para onde eu vou, que nós usamos muito nos nossos aplicativos no Google, o Uber, que nós temos aí qual que é o melhor caminho para determinado local, né? Nós usamos aí o SIG permite que se faça, é por meio do SIG que se faz essa modelação, essa modelagem de redes, né? Por que vias que eu devo seguir. Padrões também são analisados. Qual que é o padrão da distribuição da dengue em Fortaleza? Ela está em que áreas do município? Ela está nas áreas centrais? Ela está nas áreas periféricas? A gente já consegue fazer algumas relações com as condições de vida desses locais, desses bairros. Então, é possível fazer uma série de análises, né? E previsões, modelos preditivos, né? Como eu falei, de previsão do tempo, previsão climática. Então, isso tudo é em ambiente SIG. O SIG permite se fazer essa série de análises espaciais e muitas outras. Isso tudo começou, se deve, né, considerado precursor disso, um epidemiologista inglês chamado John Snow, que aí no ano de 1854, em Londres, havia ali uma epidemia de cólera naquele momento na cidade, e não se conhecia a forma de contaminação na época, que acontecia pela água, e nessa situação, onde já tinham ocorrido muitas mortes, o John Snow ele teve a ideia de sobrepor o mapa da cidade à localização dos doentes de cólera e dos poços de água, que era naquela época as pessoas se abasteciam em poços localizados nas ruas da cidade. Então ele obteve um mapa como esse que mostra aí a figura, o mapa de Londres, com casos de cólera nos pontos e poços de água, que são as cruzes. Então ele fez esse cruzamento, esse SIG, esse geoprocessamento, e aí com essa espacialização dos dados, o Snow percebeu que a maioria estava concentrada em torno de um poço na Broad Street, e ele ordenou ali, ele tinha uma função pública, ele ordenou a lacração desse posto e a epidemia começou a ser contida. Esse caso é emblemático, existe muito material na internet sobre, e esse caso ele forneceu a evidência empírica para essa hipótese depois comprovada de que o cólera é transmitido pela ingestão da água contaminada, e essa é uma situação típica de análise espacial
entre os dados que muito dificilmente seria percebido se tivesse só uma lista de casos de cólera e de poços um do lado do outro. Talvez um bom conhecedor da cidade conseguisse perceber a proximidade entre aquilo, mas espacializando o mapa, colocando no mapa o Snow aí, acabou passando para a história e sempre que se fala em SIG, quando se vai apresentar o que é SIG, se cita o Snow. Então veja, é analógico, não foi digital. Então aqui a representação de como funciona esse sistema em layers, em camadas de dados. Então essas camadas de dados são, todos os dados eles estão numa mesma base cartográfica, então você tem camadas. Uma camada, por exemplo, aqui representa as estradas, o sistema viário, a camada de cima. Depois, na segunda camada, de cima para baixo, as construções, os dados de edificações. Na terceira camada, de cima para baixo, na esquerda, na terceira camada de cima para baixo, na figura da esquerda, os dados espaciais de vegetação. E na última camada embaixo, à esquerda, todos esses dados integrados numa única representação. Essa é a lógica do SIG. Você pode ligar ou desligar esses layers, né? Essa que é a ideia. A figura da direita mostra já um conjunto maior de layers, né? De baixo para cima, um layer de controle geodésico, depois um de infraestrutura, que corresponde ao sistema viário, de controle topográfico, que me parecem ser as curvas de nível, de planimetria, que é quase o cadastro, né, de ruas e de blocos de principais localizações de algumas edificações, o cadastro propriamente dito de propriedades, né, numerados aí, com um banco de dados associado, o zoneamento, né, R2, R1, o distrito, né, o distritamento político, administrativo, o solo, o uso do solo ou o tipo de solo, não dá para a gente saber aqui nessa figura. Aqui a ideia é representar o SIG, que é esse conjunto de layers integrados, né, de layers integrados. E quais são os formatos de dados, né, espaciais que são representados visualmente, graficamente nos SIGs? São dois tipos básicos. Os formatos de dados, pensemos aqui na realidade, uma imagem, né, da realidade, uma rodovia que passa no meio aqui da imagem, uma rodovia que passa no meio, ela pode ser representada num formato vetorial. Um vetor é um desenho, uma linha, um ponto, um polígono. A estrutura vetorial é representada por essas três geometrias: a geometria de ponto, a geometria de linha e a geometria de polígonos. Nesse caso aqui, a ideia é representar a estrada por meio de uma linha. O que é uma linha? Uma linha é um segmento, né, de pontos, uma quantidade de pontos. Então, cada ponto tem a sua localização, coordenada geográfica x e y. Então, essa é uma forma vetorial de representar os dados. E os formatos raster, eles representam o dado da realidade em pixels, em células, na verdade em células. Em geral quadradas, elas podem ter outras formas, em geral quadradas. Então veja, aqui essa rodovia ela foi representada num vetor linear, que são pontos interligados, e aqui essa rodovia foi representada pelas células que correspondem à sua posição na imagem, como nós vimos na aula sobre sensoriamento remoto. Então, repetindo, quais são os tipos de dados tratados em ambiente SIG? A estrutura raster e a estrutura vetorial. Então, percebam aí as diferenças, mas também as semelhanças. Vejam que na estrutura raster, como é possível representar um ponto? Um pixel representa um ponto. Na estrutura vetor, esse ponto é representado pelo vetor ponto, pela geometria de ponto desenhada. No caso aqui, a linha, na estrutura vetorial, como eu disse para vocês, são pontos interligados.
no caso da estrutura raster, é a sequência de continuidade de pixels que estão englobados ali, que conseguem identificar aquela feição. Imagine aqui esse ponto, uma casa, essa linha, um rio, e esse polígono, um morro, digamos assim, uma elevação. Então, são três representações, né, de uma casa, de um rio e de um morro, digamos assim, representadas pela estrutura raster e representadas pela estrutura vetorial. Um exemplo de SIG que nós usamos no cotidiano é o Google Maps. Então, aí no Google Maps, vocês estão vendo pontos, estão vendo linhas e estão vendo polígonos. Os pontos são esses pins, essas gotas vermelhas que estão localizando aqui os restaurantes nessa área de Florianópolis. As linhas são as ruas, são os rios. Os polígonos são as áreas. Olha, esse Parque Municipal do Córrego Grande, aqui todo o Manguezal do Itacorubi. Nós temos áreas menores aqui. Então, existem os três tipos de geometria vetorial representadas no SIG do Google Maps. E o SIG do Google Maps não tem só essa camada. Aí são três camadas, né? Se nós pensarmos uma de pontos, que são os pontos dos restaurantes, uma de linhas, duas de linhas, uma de linhas das estradas, dos caminhos, das ruas, outra dos rios, e aí tem outra camada de polígonos. Mas o SIG, o próprio Google Maps, ele também apresenta outras camadas. Então aqui nós estamos vendo uma camada satélite, como vocês podem ver que está marcado em azul aqui, porque ela está acionada. Então a gente tem um Google Maps, ele é um SIG, veja, todos esses dados aqui, o mapa é aquele padrão, né? Aquele padrão de mapa que, como nós vimos no slide anterior. O satélite, o relevo, tem uma forma específica de se mapear o relevo, com curvas de nível, com pontos cotados. Tá? Aqui tem algumas formas para o trânsito, para o transporte público, para a bicicleta. Então tem uma série de camadas, não são muitas, mas tem uma série de camadas. Aqui uma camada de satélite e de boa qualidade, aqui da frente do Palácio de Buckingham, em Londres, que a gente consegue observar as pessoas, a imagem com alta resolução disponível no ambiente SIG, georreferenciado. Eu poderia, no SIG, desenhar as feições aqui, eu poderia desenhar o traçado desses caminhos, poderia desenhar os polígonos, as manchas referentes a esses gramados e assim por diante. Então, em síntese, quais são os tipos de dados tratados? São dados vetoriais e dados matriciais, também chamados de dados raster. Então, existem esses dois tipos principais, dados vetoriais, dados matriciais. Mais uma vez, para a gente poder entender bem, como que vamos imaginar aqui que eu tenha três polígonos, o polígono A, o polígono B e o polígono C. E vamos imaginar que aqui seja o uso da terra. Vamos imaginar aqui que a letra A seja uma área urbana, que a área B seja uma área rural e que a área C seja uma área florestal. Imaginamos assim. Como que isso iria aparecer na relação com o raster? Veja, imaginemos no raster uma imagem de satélite. Cada pixel vai ter um valor referente a uma assinatura espectral, lembrem-se. Então vejam, toda assinatura espectral da área urbana, ela tem os mesmos valores, ou valores muito próximos de assinatura espectral. Então, representados aqui todos os pixels estão com a letra A representando esses valores iguais ou parecidos. O mesmo com a letra B, com a área rural. Então, a área rural também tem particularidades, propriedades físico-químicas de resposta espectral diferenciada que vão estar agrupadas aí nos pixels que são semelhantes ou iguais, os da letra B, e a mesma coisa para a letra C, a floresta, né? A vegetação florestal, ela responde à radiação de determinada maneira
Então aqui o pixel vai ter um valor e os valores correspondentes às florestas vão estar agrupados e na letra C. Então essa é a lógica da representação dos dados em ambiente SIG e a partir daí é possível fazer análises e mapas. Lembrando, os dados vetoriais, eles podem ser pontuais, modo de implantação cartográfica pontual, e como que ele está georreferenciado? Ele está georreferenciado por um par de coordenadas x, y, latitude, longitude. O que é uma linha? Uma linha é um conjunto de pontos interconectados por um vetor. E onde que está a coordenada dessa feição, dessa entidade? Está nos pontos que conectam esse vetor. Cada ponto tem um par de coordenadas x, y. E o que é um polígono? O polígono é essa região, essa área do plano que está limitada por uma ou mais linhas, pelo menos 3, né? Triângulo, mais linhas poligonais conectadas de tal forma que o último ponto termina no primeiro, é um polígono, né? Onde começa, você fecha o polígono. E onde que está a coordenada geográfica desse polígono? Está nos vértices. É assim que nós chamamos esses pontos que ligam tanto as linhas quanto os polígonos da estrutura de geometria vetorial dos dados em ambiente SIG. Então aqui mais uma vez, essa representação aí tentando mostrar a ideia de georreferenciamento, né? Os pontos estão georreferenciados em latitude x, longitude y. E os pontos conectados pela linha, pelo vetor linha, os pontos conectados, os vértices de uma feição poligonal. Aqui, essa mesma representação, tentando trazer para um mais próximo da realidade, um conjunto de pontos, como eu falei para vocês ali, por exemplo, a distribuição de cidades de uma determinada região. Aqui as linhas representam, por exemplo, a hidrografia, uma rede hidrográfica, uma rede de um rio principal com seus afluentes. E aqui os polígonos representam, por exemplo, áreas, territórios dos estados, dos municípios. São exemplos dessas representações. Pontos cotados, né? Pontos podem ser representações de diferentes tipos de objetos localizados. Mais uma ilustração que representa bem aqui o ponto, uma estrutura de dados vetoriais de ponto, mostrando os locais de escorregamento, erosão, de movimentos de massa, deslizamentos no município de São Paulo. São representados os locais por esse ponto, uma informação aqui do IPT, por exemplo, da Carta Geotécnica. Lembrem-se que cada ponto vai ter um banco de dados associado. Esse banco vai ter um ID, que é um identificador. Esse escorregamento é o escorregamento número 1. Ele era o bairro Santo Amaro, no ano de 2014, num solo de determinado tipo. Um solo arenoso, num solo mais argiloso, as características do solo e assim por diante, e outras informações. É isso que significa as reticências, podem estar caracterizando esse escorregamento, assim como esse banco de dados vai fazer com todos os outros pontos. Cada ponto vai ter um ID, ele está num bairro, foi feita aquela identificação daquele escorregamento num determinado ano e assim por diante. As linhas, aqui a hidrografia do estado de São Paulo também, cada linha tem um ID, um identificador, um nome, talvez um rio ou um número, né? uma letra, alguma coisa que identifique aquele rio, a extensão que ele tem e outras informações que possam ter esse rio. E a mesma coisa o polígono, cada polígono vai ter um ID, um identificador. Aqui no caso refere-se a qual estado, qual população, e as reticências indicam que é possível integrar sempre, acumular informações no banco de dados. O SIG é um banco de dados. No caso da estrutura de dados raster, os dados eles são expressos aí por uma matriz de grade XY, e o espaçamento dessa grade ela define o tamanho do pixel da imagem. Então, quanto menor esses lados, maior a resolução. Bom, o que importa aqui é que cada pixel
tem uma localização definida aí pelo sistema de colunas e linhas, mas também cada pixel tem um valor. Cada pixel tem um valor daquele fenômeno que está sendo representado por essa estrutura raster. Por exemplo, se é uma imagem de radar, de um modelo digital de elevação, o que vai ter em cada um desses pixels, cada uma dessas células? Vai ter um valor de altitude. Então é assim que se representa pelo meio raster. Se for uma imagem de satélite que eu quero caracterizar de uma floresta, por exemplo, o que vai ter de informação em cada pixel? Vai ter a assinatura espectral, aquela refletância referente a determinado tipo de vegetação. E elas respondem diferente. Uma floresta responde diferente de uma restinga, de um manguezal e assim por diante. No uso da Terra, a mesma coisa. Cada pixel, cada célula vai representar a resposta àquela informação, que pode ser agrupada também, como a gente mostrou naquelas células de letras. Então, a estrutura de dados raster, ela é um tipo de geometria que nós chamamos de geometria de imagem. E ela é definida aí não exatamente em coordenadas x, y, que nós conhecemos geográficas e UTM, mas sim por essas pontos, linhas e polígonos que são formados por esses pixels, né? Então essa aqui é a lógica. Cada pixel tem a sua localização XY. Mas a ideia de que cada informação está dentro de um pixel, dentro dessa porção quadrada, nem sempre, mas em geral é quadrada, como indicado aí nesse pixel azul, que ele tem um valor diferente dos outros. Então, dentro do quadrado, né, tá escrito retângulo, mas são quadrados, todos os pixels, bom, um quadrado é um retângulo, né? Todos os pixels são do mesmo tamanho e orientação, cada um ocupa uma posição única dentro de um padrão regular de colunas verticais, linhas horizontais. Então, que vão representar, como eu disse, cada pixel tem uma localização e cada pixel representa, por meio de um valor, de um número, aquela informação que ele pretende demonstrar. O melhor exemplo é o da altimetria, usados em modelos digitais de elevação, ou seja, cada pixel vai ter um valor de elevação. 1000 metros, 900 metros, 800 metros, 950 metros, cada pixel um valor de altimetria é possível obter em imagens de radar. Essa que vocês estão vendo é a interface do ArcMap, que é um dos aplicativos do sistema ArcGIS. Então você tem aqui duas janelas grandes, né? uma menor, onde vão ficar os layers, as camadas vão estar dispostas aqui à esquerda, e à direita vai aparecerem os dados, tanto de imagem, raster, quanto os vetoriais, os pontos, as linhas e as colunas. E aqui nessa coluna da esquerda, dos layers, é onde nós ligamos ou desligamos os layers. E essa é a interface do QGIS, que é o software livre, que funciona da mesma maneira, eles são muito parecidos. Existem diferenças, mas eles são muito parecidos no modo de operar. Também tem duas grandes janelas, né? Uma para se dispor as camadas e outra para a representação visual dessas camadas. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês, disso para vocês, alguns exemplos dessas camadas para vocês. Aqui no QGIS, vocês estão vendo aí, no Google, se vocês observarem aqui à esquerda, tem várias camadas, mas só tem duas camadas ligadas. Aqui, ó, Google normal, e aqui uma camada Faro MDT, que não dá para ver porque ela se refere aqui a essa pequena região que eu marquei no mapa aqui, que é a cidade de Faro, em Portugal, no sul de Portugal. Eu vou mostrar um pouquinho alguns dessas layers, dessas camadas vetoriais e também matriciais, raster, dessa cidade do Faro para vocês, com os bancos de dados associados, assim por diante. Então aqui é o SIG, as camadas à esquerda,
algumas ligadas, outras desligadas. É o Google que vocês estão vendo aqui, mostrando uma parte da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Agora eu vou aproximar aqui a cidade do Faro para a gente poder mostrar as outras camadas. Então aqui eu aproximei a camada, percebam que o Google Satélite é que está ligado agora aqui embaixo, ó, Google Satélite, e tem uma camada ligada Faro Área Urbana, que é essa área aqui que está em esse polígono em amarelo que circunda a cidade. Então aqui nós temos dois tipos de camadas, uma camada vetorial, essa aqui representa o limite, né, do território da cidade do Faro, e uma outra camada maior que está por baixo, que é uma imagem de satélite lá da região. Aqui, já aproximei mais um pouco, vocês continuam vendo aí a imagem de satélite no fundo, e esse polígono, essa estrutura vetorial poligonal que corresponde aos limites do território da cidade, e a gente consegue enxergar um pouco da cidade aí na imagem de satélite. Nessa imagem foram acrescidos mais algumas camadas. Então, além da camada do Google Satélite, da imagem de satélite que está embaixo, foi acrescida aqui uma camada Faro Escolas de pontos. Se vocês observarem, vocês vão ver que tem alguns pontos azuis colocados em diferentes pontos aqui dentro da cidade, que correspondem a algumas escolas da cidade do Faro. Então, um modo de implantação pontual, uma geometria vetorial pontual. E aqui depois nós temos aqui Faro Áreas Verdes, um polígono. Então, essas áreas verdes que a gente vê aqui são áreas verdes da cidade, né? Praças, jardins que existem na cidade. São polígonos. E nós também temos aqui uma série de linhas vermelhas que são o sistema viário, são as ruas e avenidas da cidade. Então aqui estão representadas os três tipos de estrutura vetorial, os polígonos, os pontos e as linhas. E também está representado uma camada raster matricial, que é a imagem de satélite. Aqui eu coloquei uma outra camada. Na verdade, o que eu fiz foi preencher o fundo, né, da camada da área urbana do Faro. Eu não deixei ela sem preenchimento. Eu preenchi aqui com uma cor branca para que a gente pudesse enxergar melhor os outros elementos. Então, essa própria camada poligonal branca corresponde à superfície, à área estudada, né, a área estudada da cidade, os pontos, as escolas, e os verdes, as praças, os jardins. E em vermelho, as linhas que correspondem às ruas. Aqui os bancos de dados. Então aqui esse banco de dados, ele tá aberto aqui, é o banco de dados daquela camada Faro Escolas. Está dizendo que tem 18 feições, ou seja, 18 escolas. Eu selecionei uma. Veja que tem um círculozinho, um ponto em amarelo, uma escola aqui, que é a Escola Secundária João de Deus, o Liceu. E aqui as coordenadas desse ponto. Então isso é um banco de dados. Então, esse banco de dados tem o nome da escola, ele também tem um identificador, aqui ele está no banco de dados, aqui na tabela de atributos, é o nome que a gente dá para isso. A gente pode deixar mostrar ou esconder os diferentes dados que tem, e também podemos inserir outros. Eu posso colocar aqui o número de alunos, eu posso colocar uma série de outras informações, se eu as tiver, obviamente, né? Aqui o banco de dados referentes às áreas verdes. Então eu selecionei aqui a tabela de atributos da camada Faro Áreas Verdes. Tem 8 áreas verdes ali nessa camada, tá? Então, e tem aqui informação de área, da área em metros quadrados, da área em hectares e da área em quilômetros quadrados de cada uma dessas 8 feições, 8 áreas verdes. Eu selecionei essa amarela aqui, que é o Jardim da Alameda, e aqui mostra no banco de dados a superfície, a área desse polígono, na realidade, né?
aqui o banco de dados das linhas. Então, eu abri aqui o banco de dados, a tabela de atributos faro rede viária, que mostra aquelas linhas. Selecionei uma linha que corresponde a uma parte da Avenida 5 de Outubro. Então, veja, esse segmento, esse quarteirão aqui, esse segmento desse quarteirão da Avenida 5 de Outubro, ele tem um identificador, está dizendo qual é o tipo de piso, está classificado como avenida. Aqui tem o comprimento, né? O comprimento desse segmento em metros, 225 metros, as coordenadas do início, XY, e as coordenadas de fim, e também tem a cota, né? A altimetria do início e a altimetria do fim. Por exemplo, esse trecho começa aqui com 28 metros e termina aqui com 31. É inclinado essa parte da Avenida 5 de Outubro. Essa já é uma imagem raster de um modelo digital de elevação de Portugal inteiro, de todo Portugal continental, né, da parte continental de Portugal. São uma série de pixels, né, milhares de pixels, provavelmente milhões até de pixels tem nessa imagem. Cada pixel tem 30 por 30, ou seja, cada pixel diz respeito a uma área de 30 metros por 30 metros na realidade. O que eu estou mostrando para vocês ali, eu selecionei um pixel naquela área branca ali, que é a Serra da Estrela, é a área mais alta de Portugal. Então aqui nesse modelo digital, ele está representado em tons de cinza. As áreas mais escuras são as áreas mais baixas, olha, as litorâneas, 0 metros de altitude, e as áreas em branco são as mais altas. Esse pixel especificamente representa uma área que está a 1.773 metros de altitude. Eu posso, dentro do SIG, do ambiente SIG, mudar essas cores. Eu posso fazer uma classificação, por exemplo, em falsa cor, né, que aí eu modifico, na verdade eu agrupo esses valores em classes, como eu vou mostrar para vocês aqui para o modelo digital do próprio faro. O que eu fiz? Veja que uma análise espacial, o que é possível fazer com o SIG, uma análise espacial. Eu extraí, eu recortei essa camada raster, só o pedacinho lá da cidade de Faro. Eu usei aqui uma camada máscara da cidade de Faro e recortei, e eu vou para obter um modelo digital de elevação desse para aquela cidade. Vamos ver. Então aqui já ampliado, né, em zoom, para a gente poder enxergar. Veja aqui, a gente já consegue enxergar até os pixels, né? Lembrem-se, cada pixel vale 30 por 30, 900 metros quadrados dentro de um pixel desse. Não tem muita resolução, mas é um modelo digital que é possível ser utilizado. Essa área, as áreas mais escuras são as mais baixas, as áreas mais claras as mais altas. Essa aqui é lá naquela escola do liceu, lá está 41 metros. O Faro, a cidade de Faro, está quase no nível do mar, um pouquinho acima do nível do mar. Tem umas rias, né, que são essas formas que estão aqui na frente da cidade, essas formas litorâneas, características ali, é uma reserva da natureza ali. E aqui essa classificação desse modelo digital em uma falsa cor, né? Então, isso são as curvas hipossométricas, cada cor dessa representa uma faixa de altimetria. Então, as áreas mais elevadas são as que estão em vermelho, e as áreas que estão mais baixas em verde mais escuro. Aqui eu coloquei uma transparência para vocês poderem observar também a imagem de satélite, né? Aqui as áreas mais altas, ali aquela avenida que eu mostrei para vocês, é esse trecho final aqui junto ao liceu. Então, para finalizar, a gente fechar aí, que tipos de dados são tratados em ambiente SIG, no geoprocessamento digital em ambiente SIG? São tratados dados vetoriais e dados matriciais. O SIG permite, inclusive, que nós convertamos um tipo de representação em outra. Tá? Normalmente, nós fazemos a representação matricial, uma
uma vetorização de uma imagem. É um procedimento comum, existem muitos algoritmos que fazem esse procedimento. É possível fazer o contrário também. É possível também fazer uma imagem a partir de um dado vetorial. Mas o mais comum é nós vetorizarmos as imagens. Eu vou pedir que vocês leiam o capítulo 1 e 2 desse documento 67, publicado pela Embrapa, Introdução ao Geoprocessamento, Princípios Básicos e Aplicações, que foi escrito aí por Ramada e Gonçalves, publicado em 2007. No final dos slides estão todas as referências citadas nessa aula.